Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Para quem já conhece a casa, temos palestra todos os dias, né? A gente fala mais para o pessoal da internet, que às vezes eles perguntam pela internet quais os dias de palestra. E a gente tem lá, mas tem no nosso mural também. Nós temos palestra todos os dias. E só na sexta-feira é um trabalho diferenciado, que é a dependência química, mas também tem palestra, tem passe, tá? A gente quer agradecer, né, as pessoas que estão nos ajudando para a cesta básica, né? São 85 famílias que nós ajudamos. Então, a gente quer agradecer a todos pela ajuda, pela força que está nos dando para comprar os alimentos. E agradecer também aqueles que compraram o convite da Paedia, né, que a gente fez, a gente vai fazer no domingo agora. Graças a Deus deu tudo certo. E agradecer também as pessoas que pegaram as sacolinhas, que nos estão ajudando também a vestir 156 crianças. Então, a gente agradece. E, nesse agradecimento, nós vamos, então, fechar os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao Pai, mais uma vez. Sentindo a presença amorosa de amigos que aqui já estão de há muito, que nos acolhem com carinho, nos abraçam, nos dão as boas-vindas. Sentindo já essas emanações suaves desses amigos que já estão nos tratando, já estão cuidando de cada um de nós. E por isso, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos nesta casa, mas principalmente pela oportunidade da vida, por termos acordado pela manhã, por podermos transitar ainda nesse lindo planeta, onde nos dá tanta sustentação e tanto amparo. Nos dá o entendimento, nos dá o conhecimento e nos ajuda a nos melhorarmos. Nós agradecemos, Senhor, e que a Tua presença, Jesus, seja constante em nosso caminho e em nosso coração. E abençoados que somos por essa tarde maravilhosa de sol, louvando a todos aqueles que estão no plano espiritual, queridos irmãos, pais, familiares, que já partiram deste planeta, mas que continuam vivos no plano espiritual, vivos em nossas lembranças. A todos eles que aqui se encontram também, nosso abraço carinhoso. Então, nós vamos, com muito carinho, agradecidos ao Pai, receber a nossa querida Sandra, que vai falar sobre a morte não modifica ninguém. Então, não adianta, né? Se a gente não se modificar, né? Bem-vinda, querida, seja feliz. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos acompanham via internet. A morte não modifica ninguém, do livro Todos Precisam de Paz na Alma, Raul Teixeira, Espírito Benedita Maria. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, hoje, 2 de novembro, Dia dos Finados. Então, a gente vem passando essa data por tempos e tempos, e muitas vezes a gente nem sabe por que essa data, por que ela surgiu. Então, a gente observa que em muitas culturas há tradições para lembrar dos antepassados, dos mortos. E nas civilizações antigas, maias, celtas, através dos druidas e outras civilizações, eles já faziam vários rituais e comemorações lembrando esses seus antepassados. Mas eu, pesquisando, vi que são duas celebrações muito importantes que têm mais a ver conosco no dia de hoje. No México, nós temos o Dia de los Muertos, que é uma celebração de origem indígena. E o que eles fazem? São 3 dias de comemoração, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro e dia 2 de novembro. Eles acreditam que, nessa época, os mortos são autorizados a visitarem os que estão aqui na Terra. Então, o que eles fazem? Eles enfeitam as casas, eles colocam vestimentas apropriadas, fazem comidas e bebidas do gosto do falecido. Então, é uma grande celebração com alegria, porque eles não querem que os que se foram retornem e vejam a tristeza, né? E esse ritual, ele se espalhou pela América Central, pelos Estados Unidos, pela Europa. Então, eles comemoram, nessa época, esses rituais com muita festividade.
Tanto que a Unesco considerou essa festividade do México como patrimônio imortal da humanidade, de tão importante que é lá no México. E a outra é o Dia dos Fiéis Defuntos. Já ouviram? Dia dos Fiéis Defuntos? É o dia dos finados nosso, né? Então, desde os tempos antigos, está lá no Antigo Testamento, que os judeus comemoravam, celebravam a memória dos mortos. Depois, os primeiros cristãos também, eles faziam essas visitas aos túmulos, principalmente assim dos mártires. E depois a igreja, no século V, os papas da época rezavam pelos mortos. Mas foi no século XI que a igreja instituiu a obrigatoriedade de lembrar dos mortos. E no século XIII foi instituído o dia 2 de novembro. E por que no dia 2 de novembro? Porque o dia 1º é dia de Todos os Santos. Então, na sequência, eles colocaram o dia dos finados, né? Mas finados aí, para a gente, tem esse conceito diferente, mas para eles, finados é finar, acabar. Se vocês forem lá no dicionário, está lá o que é morte? É o fim, né? E a gente vai ver que não é bem assim, como a Sandrinha colocou. Morte em diferentes filosofias e religiões. Então, o que é a morte? O ser humano, ele tem uma dúvida incessante e uma dúvida grande com relação a isso. Como é a morte? Então, se vocês forem pesquisar, também tem vários conceitos, né, de várias filosofias, como é a morte, o que acontece depois da morte. Mas, buscando Allan Kardec, nós vamos ver lá em Obras Póstumas, no parte 1, capítulo, As 5 Alternativas da Humanidade. Então, ele resume tudo nessas 5 doutrinas. A primeira é a doutrina materialista. O que é materialista? Que acredita só na existência da matéria. Então, o universo foi criado por si mesmo, e ele é regido por si mesmo. Nós mesmos somos matéria. Então, o que acontece conosco depois que morre? Vira matéria. Então, para o materialista, muitas vezes, eles vivem só usufruindo dos bens da matéria em si, né? Não vou dizer, gente, que os materialistas sejam pessoas ruins. Eu conheço gente materialista que não acredita na vida após a morte, mas são pessoas boas, que são observadoras da lei, são ótimos pais de família e assim por diante, né? Mas assim, fica um pouco mais difícil dizer assim, eu faço tudo aqui, trabalho, tenho a minha família, e depois vou para o nada, né? Aí nós lembramos aí do ateísmo. A significa não, em grego, teos, Deus, então não acredito em Deus, né? Os agnósticos, que pode ser ateísta, aqueles que não acreditam em Deus, ou teístas, que acreditam em Deus, mas não um Deus como a gente acredita, tá? E fica muito também difícil para eles, né? Assim, depois da morte, o que acontece? Nada. A doutrina panteísta também é uma doutrina que acredita o seguinte, que há um todo poderoso e que os espíritos saem desse todo poderoso e se individualizam aqui no planeta. Então, eles acreditam que haja esse espírito, mas que acontece? Quando eles morrem, vai para o todo universal, né? Pan significa todo e Theos, Deus, né? Então, vai para uma coisa única. Então, gente, é mais ou menos um materialista, né? Porque, assim, o que vai acontecer com as evoluções que eu consegui aqui? Vai para o todo, né? Então, fica um pouco também vago. Tem a doutrina deísta. O que é a doutrina deísta? Que acredita em Deus, tá? Então, acreditam que um poder maior, que pode ou não chamar Deus, tá? Mas que exista uma força suprema que cria o universo. Alguns acham que criou e não interferem mais. Outros deístas acreditam que Deus ainda interfere. Mas, de qualquer forma, eles não acreditam em religião alguma. Cada um vai fazendo a sua filosofia própria. Tanto que tem os que acreditam que haja alguma coisa após a morte e outros que não acreditam em nada, porque é livre. Agora, é interessante também que a gente não ouve falar em deísta, né? Mas muitas pessoas são, até sem saber, só acreditam em Deus. Tem a doutrina dogmática,
que é a doutrina que acredita na existência de Deus, que acredita na existência da alma, mas diferencia de acordo com cada religião o que acontece depois da morte, né? Então, por exemplo, os católicos, é uma doutrina dogmática. Dogma é a verdade absoluta, aquilo que eles acreditam e não tem discussão. Então, os católicos acreditam na existência da alma, mas eles acreditam que a alma é criada no momento do nascimento, que não existe anteriormente, né? E o que acontece com essa alma? Então, para os católicos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e tem a figura intermediária do purgatório, até a pessoa, né, se melhorar, enfim, merecer o paraíso. Os evangélicos acreditam que há também uma alma que exista no momento ali do nascimento, e depois que morre, a pessoa fica dormindo até o dia do juízo final. E é interessante lembrar que cada evangélico considera de alguma maneira diferenciada. Não todas as linhas evangélicas consideram, mas eu dei assim as bases principais. E a quinta doutrina é a doutrina espírita. Então, o que diferencia a doutrina espírita? Em muitas coisas. Primeiro, a pré-existência da alma, né? Nós, espíritas, acreditamos que a alma ela exista antes do nascimento. E ela retorna ao planeta e, depois da morte, vai novamente para a erraticidade. Erraticidade é o lapso de tempo em que o espírito fica na espiritualidade até retornar. Então, espíritos errantes são aqueles espíritos que têm ainda necessidade da encarnação. E depois ele vai, o espírita, né, nós acreditamos que o espírito ele vai por diversas encarnações, vindo e indo até conseguir a perfeição. Nascemos simples e ignorantes e tendemos à perfeição. E como, então, o dia dos finados é encarado pelo espiritismo? Muitas pessoas falam, espírita não vai no cemitério, né? Até a Sandrinha agora estava brincando, né? Acho que as pessoas foram ao cemitério. Ok, o espírita pode ir ao cemitério? Pode. Ele pode ir, ele pode ver como está o túmulo, ele aproveita, né, para, naquele dia, fixar o pensamento dele, mas não há necessidade para o espírita ir necessariamente no cemitério. Aliás, não há necessidade de ter um dia. Para nós espíritas, todos os dias é dia de lembrarmos dos nossos entes que partiram, né, que estão ali na espiritualidade. Então, os espíritas, eles conseguem diferenciar o que é corpo, o que é matéria e o que é o espírito. O que é o corpo? O corpo é matéria, que quando nós morremos, os elementos se desfazem e retornam à natureza. E o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Esse espírito é que precisa do corpo para poder evoluir. Ele evolui na erraticidade? Sim, ele evolui. Lá ele aprende, mas é aqui que ele faz a lição de casa. É aqui que, pelo benefício do esquecimento, nós vamos exercitar aquilo que nós somos de bom e aquilo que nós precisamos melhorar em nós, né? Então, a maioria dessas crenças que nós falamos anteriormente, que cultivam essa celebração do Dia dos Finados, é porque eles associam a pessoa aos restos mortais. Agora, eu pergunto para vocês, se eu vou atrair pelo pensamento um ente querido, onde eu vou querer atrair? No cemitério? A gente não sabe como o espírito se encontra. Aqueles espíritos já evoluídos, ok, mas aqueles que ainda estão presos à matéria, será que isso não vai ser uma situação de dor para eles? Relembrar, né, todo esse trajeto difícil que ele fez, atravessando da vida até a morte. Então, para nós espíritas, o conveniente seria ir numa igreja, seria ir
ficar no nosso lar, atrair esses espíritos até o nosso lar, né? Com pessoas queridas. E inclusive assim, falando do Dia dos Finados, para várias religiões, se diferencia muito daquela celebração mexicana do Dia dos Mortos, porque há uma conotação assim de dor, de pesar, de tristeza. Podemos ter tristeza, obviamente que sim, mas não aquele peso, né? Aquela coisa assim de não estar resignado. E interessante também lembrar neste momento, gente, a questão do luto. O luto na psicologia, ele tem 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O que é a negação? Quando a gente sabe que uma pessoa querida, principalmente querida, morre, nós entramos em negação. É um mecanismo de defesa. Não é possível que seja essa pessoa, não é possível que essa pessoa partiu. Depois, ele entra na raiva. Ele tem muita raiva. Raiva dos médicos que não salvaram a pessoa, raiva da divindade que tirou essa pessoa, né, do seu convívio. Depois ele entra na barganha. Começa a tentar negociar como se pudesse trazer a pessoa de volta, né? Aí, quando ele percebe, cai a ficha, que ele não vai conseguir trazer de volta, que ele não vai conseguir que essa pessoa esteja no local que eles queiram, né? Então, que morreu, então vai lá para o nosso lar, né? Aí ele se frustra e entra então em depressão. E depois de um tempo da depressão, dependendo dos recursos internos que essa pessoa tem, ela entra em aceitação. Então, quanto tempo nós ficamos no luto? Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam rapidamente em 1 ou 2 fases e logo elaboram o luto, né? Nós espíritas deveríamos ser assim, né? Nós vamos chorar, nós vamos sentir saudades, mas que a gente consiga passar rapidamente por tudo e chegar à aceitação. Outras pessoas levam anos e anos e anos, e às vezes ficam presas numa das fases. Eu, há pouco tempo atrás, tive um encontro com uma amiga, o irmão dela foi assassinado. Então, segundo ela, uma pessoa excelente, um ótimo pai de família, e por intrigas da região, eles pagaram para assassinar ele, né? E ela não falava muito do irmão, ela falava só na raiva. Então ela ficou presa nessa fase da raiva. E pior, com sentimentos de vingança. Então eu comecei, né, pelas bordas, porque é muito difícil realmente, né, passar por isso. Dependendo da fase que a pessoa morreu, né? É uma pessoa mais idosa, às vezes uma pessoa que está um tempo longo numa doença, né? Mas assim, uma pessoa que está no auge da sua vitalidade e de repente por outra questão que a pessoa acha, né, que é alheia à vontade de Deus, essa pessoa é retirada, né? Fica muito difícil mesmo a elaboração do luto. E ela tinha sentimentos de vingança, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes, mas era muito triste a situação dela. Então, eu comecei a perguntar: fulana, você acredita na existência da alma? Sim. Você acredita que esse seu irmão esteja no reino, né, prometido por Jesus? Sim. Então, mas você sabe a condição que ele está? Ah, eu não sei. Onde ele está, né? Não sei. Então, olha só, você tem seu marido, você tem seus filhos, você tem um acolhimento aqui, né? E ele? Aí ela olhou assim para mim e falou: Sandra, falei, então, não está na hora de você começar a pensar na alma do seu irmão? Que tal mandar pensamentos positivos? Sabe-se lá se ele está revoltado ou não? Então ela levou aquele choque e falou: é verdade. Porque às vezes, gente, a pessoa está numa situação por desconhecimento, por ignorância, ou porque segue uma religião, ou porque segue uma filosofia. E às vezes, quando a gente fala lá do materialismo, as pessoas são materialistas porque até aquele momento elas não conseguiram
entender a realidade dos fatos. Nada apresentado para elas fazia assim muito significado. Por exemplo, até o surgimento em 1857 da doutrina espírita, a humanidade estava caminhando por uma situação triste de materialismo, porque a religião na época já não segurava aquela ânsia da pessoa saber de fato sobre algumas coisas da vida, né? Então, havia muitos materialistas e as pessoas começaram a ir para a doutrina espírita, porque é uma doutrina racional, né? Então, aí voltando à questão do luto, é sempre bom a gente ter certeza de onde a gente está seguindo, porque todos nós vamos passar pela situação de luto. Infelizmente, né? Ninguém nasceu para semente. Mas quando a gente tem certeza que a espiritualidade é algo prazeroso, no sentido de que lá funciona como aqui, mas muito melhor, né? É um alento. E aí a gente consegue entender mais rapidamente isso. Voltando no texto, a morte não modifica ninguém, né? Como eu falei, os espíritas conseguem diferenciar bem a questão do corpo e do espírito. Mas será que a gente sabe como é que está o nosso ente querido após a morte? Sabe que muitas pessoas, até mesmo espíritas, costumam fazer duas coisas, uma ou outra. Ou vão endeusar esse aqui que foi, ou vão ter medo daquele que foi, né? Então, assim, tem muitas pessoas que costumam assim, eu estou pedindo para o meu pai, né? O pai faleceu, meu pai é um santo, vou pedir para o meu pai me ajudar, sabe? Eu estou pedindo, orando, né? Como esse espírito está? A gente não sabe, né? Se ele está numa região purgatória, como umbral, se ele foi acolhido em alguma colônia espiritual, se ele se encontra perambulando entre nós. Há pessoas, inclusive, que ficam presas aos despojos carnais, né? Ela viveu uma vida totalmente material, sensual. Então, como se desapegar, né? Principalmente porque o nosso perispírito, que é a cópia do nosso corpo, ela está se vendo ali. Então, é tudo muito confuso. Então, como está o nosso ente querido para que a gente fique pedindo para ele? Deixa ele lá. Faça o quê? Orações, né? Vibrações. O evangelho no lar. Gente, a gente espírita tem que ter o hábito do evangelho no lar. É um momento de prazer, de reunião dos familiares. E se não tiver familiar, vamos fazer o evangelho no lar sozinho. Como é? Vamos marcar um dia da semana que é sagrada. Desligar o telefone, se possível, e vamos fazer a leitura do evangelho. Vamos vibrar para aqueles que já foram, vibrar para os que estão aqui encarnados e necessitando da ajuda. Esses são os serviços intercessórios que nós podemos fazer aqui, né? E aqueles que morrem de medo daqueles que faleceram. Numa palestra que eu assisti uma vez do Richard Simonetti, ele estava falando sobre a questão da morte. Mas eu quero trazer para vocês um trechinho que ele diz assim, que uma senhora perdeu a irmã e ela era muito apegada a essa irmã, e então depois do falecimento ela se encontrava na sala da casa dela e ela, acho que era Laurinha o nome da que desencarnou, e ela falava: Laurinha, que saudade sua, Laurinha, que vontade de te ver. E de repente ela abre os olhos, a Laurinha está lá. Aí ela fecha os olhos e fala: Laurinha, Laurinha, eu te amo, mas vai embora daqui, Laurinha. Porque o espírito, gente, é aquilo que ele era aqui. Lá no livro dos espíritos, no item 100, tem a escala espírita. E de uma forma, assim, bem resumida, nós temos 3 níveis, né? Na base estão os espíritos imperfeitos, aquele que é a predominância da matéria sobre o espírito. Intermediário estão os espíritos bons, que é a predominância do espírito sobre a matéria. São pessoas que já estão no caminho certo. E, acima de tudo, os espíritos perfeitos. Então, vejam lá no livro dos espíritos, leiam, porque tem subdivisões e tal. Bem interessante a gente saber que nós
nascemos simples e ignorantes e vamos percorrendo essa escala até chegarmos à perfeição. Então, assim, não é para dizer, nossa, que medo, né? Ele é aquilo que ele foi. A bagagem dele vai ser a mesma. E ele vai depois retornar, claro, eu falei, a gente pode progredir na erraticidade, sim, mas ele vai voltar com aquela bagagem dele. Interessante lembrar, gente, que a gente já citou aqui em outras situações, que na espiritualidade, né, nós podemos arrepender daquilo que nós fizemos aqui. Então, principalmente aqueles que não têm conhecimento da vida espiritual, quando eles chegam lá, muitos despertam para a verdade, né? E o que acontece com o arrependimento sincero? Ele atenua os rigores da expiação. Então, assim, nós erramos. O que prega a doutrina espírita? Nós vamos retornar, porque não basta só arrepender, mas a gente tem que vir e reparar. Então, quando a gente se arrepende, a gente pode atenuar os rigores da expiação, mas nós temos que vir aqui e reparar, né? Então, assim, não é para se ter medo, né? Aos que têm também medo, gente, do cemitério, e lá nas questões 320 a 329, Allan Kardec, através do que ele pergunta para os espíritos, falam que a gente, sim, tem que ter respeito aos despojos, sim, que a gente pode ir para o cemitério, mas que o importante é a gente ter certeza dessa distinção, né? Corpo e espírito. E ele fala no 329, nessa questão 329, que essa questão aí que a gente falou lá dos povos antigos, é por intuição que os povos antigos, que não tinham conhecimento, a doutrina espírita surgiu no século XIX. Então, que havia essa intuição, por isso que eles tinham uma ideia de que o corpo, né, a pessoa, o corpo acabava, mas a pessoa em si não, que ela poderia, por isso que eles faziam os rituais para os mortos, senão não tem sentido, né? Para os que ficam, né? Primeiro, vamos elaborar, sim, o luto, vamos procurar ajuda psicológica, aqueles que não se conformam, né? Mas vamos lembrar, sim, naqueles que foram, não só no dia de hoje, mas todos os momentos, por isso citamos aqui o Evangelho no Lar. Através de preces, orações, bons pensamentos, né? Há pessoas que não respeitam nem o momento do velório, né? O corpo está sendo velado, tem pessoas que inacreditavelmente estão falando mal do morto. Sabe, se ele está ali, há espíritos que acompanham, né, o ritual, o seu desencarne, dependendo, né, da situação. Mas então, vamos respeitar, né? Então, um dia como hoje, para o espírita, também é um dia importante, né? Lembrando sempre que nós estamos aqui procurando a nossa melhoria. E às vezes a morte chega para fazer com que a gente também desperte algumas coisas, né? Não ficar com esse horror. E eu não podia deixar de contar isso também, que eu lembrei agora. Meus pais, bem antes de morrerem, compraram um jazigo no cemitério. E minha mãe faleceu há 14 anos e meu pai 4 anos atrás. Então, nós estávamos no velório do meu pai, aí chegou uma pessoa da administração e perguntou para o meu marido assim, quem vai ficar com o nome no jazigo, né? Porque tem que pagar a semestralidade, tem que cuidar, né? Obviamente. E meu marido viu a minha irmã, nós somos em 4 irmãos. Um é evangélico, uma é católica, eu espírita e outro tico-tico no fubá. Nem aqui, nem lá. Né? Ela vai conforme, né? Mas tem a crença dela. E justamente essa minha irmã estava perto do meu marido e meu marido falou assim, cunhada, vem aqui. Pode colocar aqui o nome do cemitério no seu nome? Ela, Deus me livre. Não, eu não quero isso. Então, aí lá vou eu, né? Pode e tal. Então, as pessoas não falam no momento da morte. As pessoas falam, como você quer morrer? Como você quer morrer, não. O que você quer que faça com o seu corpo após a morte? Ai, não quero falar sobre isso. Ai, não sei, você quer ser enterrado, você quer ser cremado? Né? Então, assim, tem medo, né? Ok, gente, a gente gosta desse planeta, né?
O medo do desconhecido pode assustar, mas quando a gente conhece os princípios da doutrina espírita, fica uma coisa mais tranquila. Inclusive, assim, no enterro da minha mãe, eu pedi para os meus irmãos, e eles aceitaram, a gente ficar com o caixão fechado e uma foto dela. E as pessoas, quando chegavam e choravam, eu falava, por favor, eu quero que vocês lembrem desse sorriso da minha mãe. Não foi? Então, porque é feio ter um cadáver, é gelado, é ruim, né? Aí quando a gente pensa, não, mas ele não é isso é o corpo. Numa época, uns anos atrás, aconteceu também, uma aluna minha me ligou, Sandra, meu filho morreu. Que a gente sempre espera, né, que os pais partam antes. Já era uma senhora, e o filho morreu também de um acidente, levou um choque numa máquina, tá? E eu fui no velório, e ela assim conversa com o irmão, que o irmão está se sentindo culpado. E é claro, eu fiz a minha parte, né? Mostrei para ele que ali não estava o irmão dele, tentei, né, explicar que o irmão dele com certeza, porque quem fazia o curso de doutrina era a mãe, né? Não ele. E era o mais revoltado ali. Então eu fiz a minha parte. Tempos depois, ela disse que recebeu uma comunicação dele, né? Dizendo que ele levou um choque, de fato, e um choque quando ele percebeu que ele estava fora do corpo, mas que ele foi amparado, né? Porque os espíritos benfeitores estão também para amparar aqueles que, né, têm conhecimento e querem esse amparo, né? Porque muitas vezes a pessoa está tão em perturbação e não conhece absolutamente nada, a gente não sabe, e ela ficou muito feliz. Então eu falei, poxa, que não é todo mundo que tem essa graça, né, de receber uma comunicação. E se era de fato o espírito do filho dela ou não, foi uma comunicação lindíssima, onde ela se sentiu acolhida e mais tranquila. Para finalizar, voltando no texto, Paulo de Tarso diz assim: eu morro todos os dias, e é por isto que eu vivo. Mas não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. O meu viver é o Cristo. O que Paulo quis dizer para a gente? Cada dia da nossa vida, nós temos que procurar essa nossa transformação. Isso que nós falamos toda semana aqui. Né? Procurar entender aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos fazer para nos melhorarmos. Né? Para quando chegar a nossa hora, e ela vai chegar, que a gente consiga, após o período de perturbação natural, né, compreender a nossa atual situação. Então, sem desespero, sem revolta, claro, com saudade também dos que aqui ficaram, mas que a gente tenha conhecimento que a gente tem a nossa riqueza espiritual. Aquilo que a gente conquistou jamais será perdido. Então, por isso, gente, a gente fala e repete para nós mesmos e para quem nos ouve, né, que a gente tem que fazer um trabalho constante, como Santo Agostinho falava. Todas as noites, antes de dormir, observe aquilo que você fez no dia. Às vezes a gente não faz tudo tão certinho, mas só observar isso para não repetir o erro no dia de amanhã. É muito importante, né? Então, graças a Deus, nós temos aí hoje a doutrina para nos esclarecer sobre todas essas questões. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte, né? Obrigada, meus amores. Momento de fazer alguma pergunta sobre o texto, né? Alguma dúvida que tenha ficado. A gente pede pergunta porque é mais fácil que às vezes ficar dúvida, né? Sandra. Oi, Cris. Obrigada pela palestra. Você falou duas coisas que eu achei interessante. A primeira é a questão do luto,
porque as fases que você falou, na verdade, é para qualquer luto, né? Não é só o luto da Cris, morte, não é obrigada. verdade? Que Porque aqui o foco da questão é a morte. Às mas vezes você tem, por mesmo, exemplo, Cris, um casal que se separa, um trabalho que você é mandado embora. Então, às vezes, assim, até um animalzinho da qual você se separa. Lutos existem de várias maneiras. E você foi falando e eu falei assim, nossa, as pessoas realmente passam por todas essas fases, né? Quando estão em... E outra questão, porque eu li o livro do Irmão Jacó, do Chico, né? Que é maravilhoso. E fala justamente disso, de um espírita, na verdade, quando ele se viu do lado de lá. Porque você falou assim, as pessoas não devem pedir, né? Principalmente quem é espírita deveria ter esse conhecimento, que às vezes até a pessoa, por exemplo, ela fala assim, outra espírita, ela desencarnou, não, então eu vou pedir para ela as coisas, porque ela... Não, somos todos humanos, né? A hora que chega do lado de lá, aí que você vai entender o estado que você está, né? Se você evoluiu, se você não evoluiu. Então não é um momento de estar pedindo ajuda, né? Na verdade, a gente tem que, você falou, orar pela pessoa, né? São mandar muita luz, né? intercessórios, né? Então, assim, ser espírita, gente, não garante o passaporte com visto de permanência no plano espiritual, né? Então, assim, ser espírita também é estar constantemente em observação. Inclusive, quem mais foi dado, mais será cobrado, né? Então, assim, nós espíritas, né, temos que pensar direitinho, né, nas questões aí, porque nós temos um pouquinho mais de conhecimento. Então, não é porque o espírita desencarnou que a gente vai pedir para ele, né? E bem lembrar da questão do luto, viu, gente? Que o luto é para tudo, tudo. Perdeu o emprego, separou, a doença, ou às vezes, dependendo da pessoa, bateu o carro, né? Então, assim, é lógico, vamos ficar chateados ali, mas opa, rapidinho passar pelas fases do luto, né, gente? Vamos aceitar, é fato. O que podemos fazer para resolver a coisa? Vamos levar o carro na mecânica, vamos procurar outro emprego, relação não tá legal? Vamos cuidar da gente. Legal quando a gente tem uma pessoa do lado, mas quando não tem, vamos ser felizes? Vamos colocar no outro aquela questão de fazer a gente feliz? Estava lendo no site espírita esses dias falando sobre o espírita, porque o espírita se acha, né? E eles dizem que lá no plano espiritual o que tem mais é espírita falido. É verdade. É verdade, gente. É verdade. E ele disse também que se nós procuramos a doutrina, nós precisamos do conhecimento ainda. Aqueles que fazem o bem, como você falou no começo, eles não precisam, porque eles já têm na consciência deles. Então eles não precisam do tempo da religião, porque a religiosidade já está neles, né? E falando do existencialismo, né, eu lembro da Simone de Beauvoir falando para o Sartre, né, no enterro dele, não é possível que com tanta inteligência vai acabar aqui, né? Ficou um ponto de interrogação. E aí o que acontece com aquele cérebro, né, que é aquela coisa linda que ele tinha, né, que ele escreveu coisas lindas, e aí? Acabou ali? Então ficou esse ponto de interrogação na cabeça dela. Espero que ela tenha aprendido também, né? Com é verdade. Vladimir. Importante, né, falando sobre o tema, a gente não esquecer que não existia religião, principalmente a denominação do cristianismo, na época dos apóstolos. Sim. Certo? Então, só tinha Jesus. Entendeu? Existia o quê? Existiam os hebreus, né, sua religião, sua crença, os outros povos desconhecidos na terra, né, não existiam, e Jesus que apareceu. Aí aqueles que o seguiram, eles seguiram pela fé. Então não teve um rótulo de religião. Não era espírita, não era católico, não era evangélico. Eles seguiram pela fé. O que faz você se transformar realmente é a hora que você começa a ter essa fé. Essa fé que vai fazer a transformação em você. Né? Por isso que Jesus até insistia com seus apóstolos no começo, que nenhum estava preparado ainda para seguir. Eles insistiam, né? E Pedro era o que mais insistia. Eu te sigo onde for, Pedro. Tanto é que ele fala na quinta-feira, ele fala, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Acontece. Sim. Entendeu? Aí depois que Jesus reaparece para eles em espírito, né? Que é o que a gente sabe que aconteceu, né? Aí que vem a crença deles na fé mesmo deles, começa a ser fortalecida tanto.
porque aí que eles acreditam que a vida é imortal, e eles passam a fazer, a eles passam a operar milagres. Tanto é que Pedro, que foi um dos fundadores da Casa do Caminho, ele passa a só estender da mão dele sobre aqueles que chegavam, ele faz curas incríveis também. Entendeu? Então é isso que faz a gente se modificar, é a transformação da gente. E como você falou, né, tem gente que se desperta só no plano espiritual. O importante é começar a despertar aqui. E se aquele que você cometeu a falta não te perdoar, a prática de você no bem, por exemplo, se você por algum motivo, sei lá, teve um acidente e cegou alguém, entendeu? Então você começa a praticar o bem numa casa que trabalha com cegueira, com coisas, então começa você a fazer isso. Isso já vai amenizar, não que você não vai ter que reparar aquela falta, mas vai amenizar bastante. Você não precisa esperar passar para o outro lado, porque lá realmente você vai enxergar, né? A tua consciência vai te mostrar. Entendeu? Agora não existe a necessidade que aqui, porque nós temos essa consciência já aqui. Nós temos esse entendimento aqui. Por mais ignorante que a pessoa seja, a fagulha, a coisa de Deus está dentro de nós. Então nós temos certeza que fizemos coisa errada. Então você começa já o trabalho aqui. Porque isso vai aliviar bastante você. Eu acho que é essa a ideia do texto, né? Que não é porque se morreu que virou santo. Então é isso daí. O que morreu foi só o corpo, né, Sandra? Porque o espírito continua. Eu só queria falar que o maior tribunal que nós temos é a nossa consciência. Então nós temos sim consciência de alguma maneira, porque nós não somos novinhos nessa encarnação, nós já vivemos e nós trazemos de outras encarnações essa questão. É por isso que eu falo assim, na doutrina espírita, a gente tem que ver a teoria, mas acima de tudo a prática. Porque assim, não adianta ter só a teoria, porque quando você chega lá e entra em estado de perturbação, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você dar, assim, primeiros socorros, tal, na hora que você vê uma vítima, você não consegue, você está nervosa, tal, né? Sim, os princípios da doutrina espírita, quando bem entendidos, sim, com certeza. Sim. O espiritismo, na verdade, é a ratificação da doutrina cristã. Porque assim, nós tínhamos, enquanto a Sandrinha está ali, eu vou... As doutrinas anteriores, né, politeístas, depois veio Moisés com a doutrina monoteísta, depois veio o cristianismo, né, são as 3 revelações. Mas quando o Império Romano percebeu que não dava para combater o cristianismo, ele trouxe o cristianismo para ele. E colocaram Cristo num altar, com todos os dogmas da igreja, todos os concílios, para se discutir questões assim, que para a gente, no cristianismo, não seria necessário, né? E é por isso que a doutrina espírita, como terceira revelação, vem trazer a ratificação do cristianismo primitivo. Oi, eu queria te fazer uma pergunta. A cremação na visão espírita. Eu sempre tive essa vontade de fazer essa Bom, pergunta, aí você quer o quê? Queimar rapidinho? Quer que os Não, porque tem pessoas que falam, eu não comam quero ser enterrada, devagarzinho? eu quero ser cremada. Eu, Não. particularmente... Brincadeiras eu não gosto muito de à pensar. parte, gente, brincadeira à parte, assim, para os espíritas a orientação é que se aguarde 72 horas para que todos os laços que mantêm o espírito ligado à matéria sejam, né, para que ele não sinta um impacto, né? Mas vai mais assim daquilo que a gente conquistar aqui, né? Porque quando a gente chegar num plano superior, né? Aí tanto faz, devagarzinho ou rapidinho, né? Nosso corpo vai virar matéria mesmo, vai voltar, né, à Terra. Obrigada. Uau, não, Sandrinha, não fala isso. Deixa eu... Ok, Obrigada, gente, Sandra. obrigada, viu?
queridos. Nós vamos mais uma vez agradecendo a Sandra pelos ensinamentos, pelo aprendizado, a toda essa ajuda que nós tivemos de todos vocês. E nesse instante nós vamos continuar nos ajudando um pouquinho, para que a gente possa oferecer um pouquinho de nós a tantas criaturas que se encontram ainda na escuridão, criaturas que ainda não entendem, não compreendem e sofrem muito. Então vamos fechando os nossos olhos por alguns instantes, para que a gente possa nos concentrar melhor. E vamos mentalizando Jesus, esse amigo amado de todas as horas, com seus braços abertos, nos envolvendo a todos com muito carinho, pousando o seu olhar amoroso em cada um de nós, nos dando essa sustentação, esse acolhimento, e respirando profundamente, acalmando o nosso coração. Nós vamos buscar dentro de nós os melhores sentimentos e, unidos no mesmo ideal, nós vamos levando as nossas vibrações de amor, de paz, a esse lindo planeta azul, essa terra abençoada que nos dá a oportunidade de podermos transitar por ela, de podermos caminhar por suas árvores, seus gramados, suas flores, vendo a beleza de tudo que nos acolhe, o vento, o perfume, os pássaros. Abençoada seja a terra. E que nessas vibrações de amor nós possamos envolvê-la com muita harmonia, para que dentro dessa harmonia a paz se faça necessária, principalmente nos países onde há guerra, onde há dor, onde há sofrimento, onde há fome, onde tantas arbitrariedades ainda acontecem. Nós pedimos, Pai, nesse instante, por esse planeta amado, para que as criaturas se conscientizem das suas responsabilidades, se conscientizem daquilo que já programaram quando aqui adentraram neste planeta, para que pudessem crescer. E quantos de nós já falimos, quantos de nós já deixamos tantas oportunidades passarem. Abençoa, Senhor, a todas as criaturas desse lindo planeta azul, a todos que estão enfermos nos hospitais do corpo, aqueles que estão enfermos nos hospitais da alma, para as nossas crianças abandonadas nas ruas, muitas delas abandonadas em seus próprios lares. Nós pedimos pelos nossos jovens, queridos guerreiros que estão reencarnando, para que possam fazer desse planeta um lugar melhor, onde poderemos um dia respirar nesse planeta de regeneração. Demora, mas nós chegaremos a ele. Abençoa, Senhor, aquele companheirinho que está lá no nosso lar, que necessita do nosso amor, da nossa compreensão, que precisa muito da nossa tolerância muitas vezes. E nós pedimos, Senhor, que essa Tua luz se esparrame sobre todos nós, nesse instante, aqui nesta casa, neste momento, sobre os encarnados e sobre todos aqueles que já desencarnaram e que vieram aqui nos dar o seu abraço amoroso. Nós lembramos deles com carinho e os envolvemos na paz de Jesus, para que possam continuar caminhando, para que possam continuar crescendo. Já cumpriram a sua parte nesta terra. Agora eles vão cumprir como espíritos, que eles estão livres, e nós vamos cumprir a nossa, ainda encarnados nesse corpo. Graças a Deus. Nós vamos então agradecendo a cada um de vocês, queridos, por estarem aqui conosco nessa tarde de feriado, abençoando-os, para que Jesus possa acompanhá-los em seus lares e que possam ter uma semana de muita luz e de muita paz. Obrigada a todos. Graças a Deus.